E já de volta, obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais ter você conosco nessa super programação hoje aqui no Vídeo de Saúde, falando sobre úlceras dos membros inferiores, úlceras e feridas complicadas e complexas. Conosco o Dr. Lucas Botossi Trindade, é médico cirurgião vascular, esposo da doutora Natasha, que a gente vai convidá-la, viu? E o pai do Vinícius e da Helena, eu sou do seu João e dona Tereza. E o nome dos seus pais? É Paulo Inice. Paulo Inice, mora onde? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Vocês estão assistindo, um beijo para vocês também. Deus abençoe, viu? Doutor, aqui, tem uma pessoa muito especial que está acompanhando o programa, aliás, não está lá em Santa Catarina dessa vez, porque ela não perde o Vídeo de Saúde, né? É com parte interessada, porque ela sabe que tem um filho que está apresentando, né? Então, a dona Nadia, minha mãe, que está acompanhando, ela não está lá, está me visitando, está aqui no estúdio. E ela fez uma pergunta, doutor, assim, ó. Ela falou que tem uma veia bem na curva da perna, onde a perna faz a dobradiça, digamos, né? E ela, às vezes, é bem dolorida. Será que tenho que fazer cirurgia ou posso secar esta veia? A dona Nadir, doutor, assim, o senhor pode olhar para ela, inclusive. Bom, dona Nadir, eu agradeço a pergunta. Eu acho que a avaliação clínica, ela tem que ser o primeiro ponto de referência para a gente, né? Se a senhora está sintomática, a gente tem que pensar em algumas opções de tratamento. A opção de tratamento pode ser desde a elástica, desde a medicação, que favorece a contração da parede da veia, e aí você tem uma melhora dos sintomas, que talvez já seja o suficiente para melhorar a sua qualidade de vida. Ou se também tem uma preocupação estética envolvida, você partir para fazer uma aplicação ou até mesmo uma retirada cirúrgica. Isso precisa ser avaliado mesmo com um detalhe específico. Né? Mas essa pergunta dá o leque de informações que você precisa para poder lidar com cada paciente. Acho que o ponto de partida é passar para um profissional, né? Passar para um profissional, porque antes de qualquer informação, etc., qualquer atitude, ação, tem que o profissional vai indicar, né, doutor? Ter um conhecimento que existem essas possibilidades de tratamento e você também trabalhar conjunto com o paciente. Não adianta o médico estar 100% satisfeito e o paciente estar 0%. Okay. Então é um trabalho que envolve uma troca, né? Doutor, a gente tem uma matéria aqui, né? Obrigado, dona Nadir, pela participação. Depois a gente combina o preço dessa pergunta, tá? Fica tranquila. A gente preparou uma matéria sobre câmara hiperbárica. A gente vai soltar a matéria e depois eu gostaria que o senhor comentasse sobre o assunto. Vamos lá. Tá ótimo. Além do tratamento das úlceras, o oxigênio hiperbárico é usado nos seguintes casos: abscesso cerebral, anemia aguda, osteomielites, embolia gasosa, intoxicação por monóxido de carbono, isquemias agudas traumáticas, queimaduras, vasculites agudas e lesões pré-diabéticas. Foram complicações causadas pela diabetes que levaram a mãe de Leda a ser submetida a sessões na câmara hiperbárica. Ela começou a fazer o tratamento, já está na 43ª sessão, e no caso dela, foi maravilhoso. Por quê? Porque está fechou, né? Então, eu acho que o resultado, para mim, está praticamente 80%, 90%, né? Porque só falta do lado direito fechar. Doutor, aí está o recurso, eu gostaria que o senhor, né? O que é isso? É mais um recurso para tratamento aí, doutor? O que é? Sem dúvida. A câmara hiperbárica, o paciente ele entra dentro do ambiente. No VT a gente viu uma câmera que é monoplace, né? Só para um paciente. Mas existem câmeras hiperbáricas que são multiplaces de 7, 8 lugares. Até aqui em Campinas tem essa possibilidade de ter uma clínica que trabalha com hiperbárica que tem essa câmera que é multiplace. A câmara hiperbárica, o paciente recebe uma fração de oxigênio a 100%. Geralmente o ar que a gente respira tem uma fração de 21%. Quando ele tem essa... Ou seja, a gente está respirando só 21%? A fração de oxigênio que a gente respira do ar é 21%. Uma mistura gasosa que tem 21% de oxigênio. E no caso da câmara hiperbárica, uma fração 100%. De 100% de oxigênio. E isso daí é convertido na forma de um tratamento adjuvante para o paciente, tanto para controlar um processo infeccioso, porque algumas bactérias elas são anaeróbias, elas não gostam de oxigênio. E quando você dá um oxigênio excessivo, você controla um processo infeccioso de proliferação de bactéria.
Entendi. Então, desde o controle de infecção até o processo de cicatrização. Você favorece, você acelera as fases de cicatrização de uma ferida. Então, você favorece a paciente a ter um processo de cicatrização mais rápido. Para usar a câmara hiperbárica, a gente tem que seguir algumas diretrizes, não é todo paciente que tem que fazer câmara hiperbárica. A gente tem uma escala que a gente segue, uma pontuação, e a partir disso, que nem eu vi na reportagem que ela fez 43 sessões. Então, ela deve se englobar no grupo de pacientes que faz de 30 a 60, dentro de uma escalinha que a gente tem, que a gente segue como padrão, que é chamada... De acordo com a gravidade também. Exatamente, o tipo de lesão, se acomete o osso, se acomete o tendão, se é uma infecção aguda, se não é, se o paciente tem doença arterial, se não tem, se tem uma área maior do que 10 centímetros. As informações são inúmeras, mas é importante você ter conhecimento, que é mais uma possibilidade para nos ajudar no tratamento de feridas complexas. Olha que maravilha, né? Valeu, obrigado assim, pelas imagens, pela explicação. Que maravilha. Ô doutor, a nossa amiga Cristina da Costa, de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, está acompanhando o programa. Obrigado, dona Cristina. O senhor falou de varizes, etc., mas ela coloca mais um elemento aqui na pergunta. A hemorroida. A hemorroida é um tipo de varize ou ela só é um problema intestinal? Pergunta a nossa amiga Cristina, doutor. Na verdade, a hemorroida é uma veia dilatada na região anal, certo? É um tipo de varize, sim, só que ela é tratada por uma especialidade médica específica. Na verdade, o proctologista ou cirurgião geral que tem uma habilidade para poder tratar. Não é muito da nossa alçada, mas é importante responder a informação dela, que é uma varizes na região anal. Okay. E um dos fatores de risco para desenvolver ela é a constipação intestinal. Entendi. Então, por isso é importante se hidratar bem, alimentação com fibras. Qual é o profissional especializado? Proctologista. Proctologista. Doutora Catarina Maria Massaroto, de Sumaré, São Paulo. Obrigado, dona Catarina, pela participação. Ela diz assim, eu tenho úlcera varicose na perna. Gostaria de saber se tem uma pomada que seja boa, pois já tentei várias e demora muito para cicatrizar. Só lembrando que tenho diabetes, pergunta aí a nossa amiga Catarina, doutor. Catarina, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, provavelmente você não está tratando a causa do seu problema. A gente precisa ficar de olho no seu diabetes para ver se ele está bem controlado. Se não tiver, a gente partir para o controle maior. Constatar melhor qual é a alteração da veia que a senhora tem. Muitas vezes é necessário uma cirurgia para a gente favorecer o processo de cicatrização. Então, corrigir o seu problema de varizes. E geralmente as úlceras varicosas, elas respondem bem quando não tem problema arterial, com terapias compressivas. Existem meias específicas para úlcera, existe a bota de Una, que é uma terapia que a gente tem disponível na rede pública de saúde, em que você faz uma compressão, né? Como se fosse uma bota de gesso, ela é impregnada com óxido de zinco, e você fica com esse curativo 7 dias, abre o curativo e você mantém uma compressão contínua da perna, favorecendo o processo de cicatrização. Cobertura, pomada. Toda vez que a gente fala em cobertura sobre a lesão, a gente tem que individualizar. Tem aquelas pomadas que vão hidratar. Toda vez que a gente tem uma ferida, ela vai para o processo de cicatrização quando ela tem uma umidade adequada. Então, se a ferida está muito seca, a gente tem que dar um pouco mais de umidade. Se ela está muito úmida, a gente tem que tirar um pouco da umidade. Então, a gente tem que trabalhar com a cobertura de acordo com a ferida que o paciente tem. Tá bom? Então, a pomada talvez também não tenha te ajudado tanto porque não está indo direto com a necessidade que a senhora precisa. Não está atacando a causa, né? Então, só a superfície. Pomada é a superfície. Né? Exatamente. A dona Maria José dos Santos da Silva, de Aldeias Altas, no Maranhão. É o Brasil inteiro participando. Obrigado, dona Maria José. A filha sente cansaço nas pernas e já foi no ortopedista. Dizem que não é nada, porém ela teve um câncer e amputou uma perna. Usa uma prótese e na outra ainda sente esse cansaço. Poderia ser problemas nas veias? Pergunta a nossa amiga Maria José sobre a filha dela aí, doutor. Eu acredito com relação ao câncer, não. Talvez a investigação que era necessária no momento que ela estava se queixando de dor não foi feita da melhor forma possível e talvez poderia ter detectado alguma alteração, desde um tumor da parte muscular, que são sarcomas, que são os leomiomas, ou até mesmo um tumor ósseo, que são os osteosarcomas ou osteoscondromas. É difícil responder para a senhora sem ter uma avaliação maior, mas o cansaço da outra perna não exclui o fato dela ter varizes, ela tem que investigar.
Então não significa que ela teve um tumor numa perna que não foi diagnosticado no momento adequado, na outra perna ela não vai ter o problema de varizes. Ela pode ter um problema de varizes. As coisas acontecem simultaneamente. A gente tem que correr atrás do melhor tratamento para ela. Okay. A Silvia Maria de Assis Portes, de Barbacena, Minas Gerais. Obrigado, Ana Silvia. Ela quer saber, doutor, sim, ela tem umas dores fortes no joelho para cima, do joelho para cima. Queimação, sede de queimação, quer saber se pode ser alguma veia que está causando tudo isso? Pergunta a nossa amiga dona Silvia Maria, doutor. Pode ser sim, pode ser um dos sintomas de insuficiência venosa, pode ser um dos sintomas de varizes sim. Queimação, peso, inchaço no final do dia, são algumas informações que a gente tem que pensar. Eu vou, doutor, eu vou até pedir desculpas aqui, né? Porque muita gente está perguntando como o assunto é úlceras, né? Então está jogando muito lá para o estômago, etc., na queimação no estômago, etc., no aparelho digestivo, etc. Então o assunto de hoje é úlcera, mas a úlcera dos membros inferiores. Varizes, pé diabético. Então a gente vai guardar essas perguntas, viu? Fique tranquilo, a gente vai guardar as perguntas. Você que está perguntando aí sobre úlcera no estômago, etc., problemas de queimação, azia. Então a gente vai guardar e nós vamos atrás de um profissional, né? Vilmar, de um gastro, né? Dr. Vilmar, que fez a vinheta da introdução. O Dr. Vilmar, até o Dr. Vilmar que fez a matéria da introdutória aí do programa, então a gente vai trazer para responder as perguntas. Doutor, dá tempo, Rogério? Vamos lá, mais assim, algumas perguntas, mais algumas telas, doutor. Eu vou pedir para o senhor aqui, vir até aqui. Eu estou vendo daqui, doutor, fatores que contribuem aí o surgimento das varizes e das úlceras dos membros inferiores, doutor. A idade avançada é um fator de risco, sim. Por quê, doutor? Primeiro, a gente começa a ficar velho quando a gente nasce, né? Então, os problemas de artérias, os problemas de veias, eles são mais comuns em pacientes idosos porque é um envelhecimento natural do nosso organismo. Então, a nossa pele fica enrugada, o nosso cabelo fica branco, às vezes cai. Vai dizer isso para minha mãe, doutor. Então, a idade avançada é um fator de risco cronológico, né? A fricção é muito comum, como a gente falou, alguns problemas na perna, alguma coceirinha, o paciente vai lá, não corta muito bem a unha e etc, coça, faz uma pequena lesão. É a porta de entrada para uma bactéria evoluir para um quadro de infecção. Então, é um fator que pode contribuir. Os doentes muito tempo acamados, doutor, seja em casa, no hospital, também pode, doutor? Sim, principalmente os pacientes que não têm a possibilidade de fazer a mudança de decúbito, né? O paciente fica muito tempo acamado, fica mais do lado direito, mais do lado esquerdo. Essas proeminências ósseas que a gente tem no corpo, né? Essa região do trocânter, essa região aqui do joelho, a face lateral do pé, elas ficam em contato, fazendo uma pressão sobre a cama. Então isso vai macerando a pele naquela região e aparece uma lesão, a famosa úlcera de pressão. Isso demanda um cuidado especial, às vezes são lesões profundas, precisam com a aparência do osso, precisam às vezes fazer um enxerto de pele para poder cicatrizar. Entendi. Então é um fator de risco sim, com certeza, acamado. Traumatismo, desnutrição? Geralmente as lesões, o mais comum são pequenos traumatismos. A fricção é um traumatismo, então quando você tem um trauma e aparece um machucado e você não cuida direito, pode evoluir para uma úlcera, deixar de ser uma ferida, que não cicatriza em 2 semanas e passa a ser uma úlcera. Tem que fazer o diagnóstico, é uma úlcera venosa, é uma úlcera hipertensiva, é uma úlcera arterial, então vamos partir para o tratamento específico para aquele tipo de úlcera, tá bom? A desnutrição, principalmente no processo de cicatrização. O nosso corpo, quando ele está um pouquinho mais doente, principalmente no processo de cicatrização, ele demanda um pouquinho mais de nutrientes, e dentre ele as proteínas. Então, existem alguns suplementos que a gente pode ingerir, né, que pode contribuir para o processo de cicatrização. O paciente queimado é muito comum ele ter úlceras extensas na perna e a parte nutricional é fundamental, incluindo vitamina C, vitamina E e os suplementos proteicos. Ok. Incontinência urinária e fecal. Mas principalmente nos pacientes que são mais idosos e tem essa parte de incontinência, usa muita fralda. Então, como uma criança que tem aquela alergia por causa da fralda, que a gente chama de dermatite, pode também ser o início de uma lesão. Então faz uma alergia porque não troca a fralda, porque acaba evoluindo com uma lesão ali. Então é importante ter essa higiene adequada para evitar esse tipo de lesão. As infecções, as avitaminoses, como citei sobre a vitamina C, que é a famosa doença do escorbuto, né? Okay. Que é as lesões que apareceram na pele por deficiência de vitamina C. A umidade excessiva.
Então, o paciente diabético, ele não tem uma umidade, ele tem um ressecamento da pele. Então, ele pode fazer pequenas fissuras, pequenas rachaduras e aí evoluir para uma infecção. Umidade excessiva, principalmente, é provocador de micose. A micose é uma infecção por fungo, que pode cometer a região entre os dedos, interdigital, e pode ser a porta de entrada para algumas lesões. No paciente que tem osteoartrose, que tem aqueles dedos que ficam encavalados, é um risco maior disso daí acontecer, porque tem um contato íntimo ali, então aumenta a zona de maceração da pele. Tá? A pressão arterial. Okay. A pressão arterial. Geralmente, a gente acaba classificando as úlceras, quem acaba tendo contato com esses pacientes que têm úlceras, de acordo com a posição que ela está na perna. Mais para o lado de dentro, uma úlcera que tem as bordas mais irregulares e menos dolorosas, falam mais a favor de ser uma úlcera venosa. Okay. Mais do lado de fora da perna, o paciente tem muita dor, a lesão ela é um pouquinho mais rasa, geralmente ela tem um tecido meio cinzinha, meio pretinho, que a gente chama de necrose, fala a favor de uma úlcera hipertensiva. Então, o paciente que tem um descontrole da pressão, esse descontrole da pressão, ele faz nas pequenas arterinhas que chegam até a circulação da nossa pele, ela fica obstruída, ela prolifera demais e ela obstrui. Então, você faz uma microoclusão arterial ali e o paciente evolui com uma abertura de uma lesão. E o inchaço que a gente já falou sobre as varizes. Eu vou pedir para o senhor sentar, enquanto isso você vai pensando. Doutor, tem muita gente assim que tem, né, na perna, né, nos membros inferiores, é claro, mas assim, pequenas, não sei se é do assunto que o senhor está falando ali, mas pequenas veiazinhas, vermelhinhas, etc., que fica lá só bem pequenininha, mas assim numa regiãozinha, não, ela está ali, mas o que é isso? É hereditário? Também é alguma pressão aí, doutor? Na verdade, o nome técnico para isso daí chama telangiectasias. Telangiectasias. São microvarizes, tá? Geralmente esse paciente acaba procurando a gente com uma queixa estética, né? E não tem complicações maiores, tá? Não gera sintomas, não dá peso, não dá queimação, não dá inchaço na perna. Mas pode aumentar? Não, geralmente não, elas são mais localizadas. Se você tem como fundo disso daí uma insuficiência venosa, ou seja, varizes maiores, pode provocar um aumento sim. Geralmente essas pequenas veinhas, elas são nutridas por uma veinha um pouquinho maior. Então é ideal para quem busca o tratamento disso daí, é fazer o tratamento delas, mas também buscar a causa dela, tentar fazer a investigação o porquê delas estarem ali. Olha, que maravilha, gente. Olha, eu vou chamar um intervalo na sequência, temos muito mais informações para você, mas antes disso eu quero mostrar aqui para você o nosso... Você sabe que as Mãos Ensanguentadas está fazendo 15 anos a novena, assim, que a gente está rezando aqui todos os dias, graças a Deus. Então, tem aqui o terço dos 15 anos comemorativos. É uma edição limitada, uma edição comemorativa, você que gosta de ter, você que gosta de colecionar, enfim, né? É uma peça muito valiosa, uma refinada, etc., muito dourada aqui, né? E o valorzinho dela também pode ser que acompanhe o mesmo formato da validade, do valor, isso aqui, né? Enfim. Mas você pode dar uma ligadinha para cá, se interessar também, você pode adquirir, ajudar essa obra também, né? Se preferir. Se não, continue rezando o terço com aquele tercinho de plástico, que vale a pena também, viu? O efeito da oração é a mesma, viu? Então tá aqui, terço das Mãos Ensanguentadas, comemorativo dos 15 anos, viu? E com essa informação, a gente vai chamar o intervalo. Na sequência, temos muito mais informações aqui para você no Vida de Saúde, que é seu. E por ser seu, volta já só para você.